Graça e paz, irmãos. Amém. Aleluia. Queria convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. As crianças, tia Cláudia, até 6 anos. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. A partir do verso 10, diz a palavra de Deus: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga: meu irmão, nós estamos em batalha. Nós estamos em batalha. O tema da mensagem pode ser exatamente esse: estamos em batalha. Feche os olhos. Senhor Jesus, muito obrigado. E eu peço que nessa noite, mais uma vez, a Tua palavra que foi lida, ela possa ser aplicada, ela possa ser plantada como uma preciosa semente em nossos corações. Abre-nos os olhos, Senhor. Traga-nos, Senhor, nessa noite a percepção, dá-nos a sensibilidade de discernirmos, de ouvirmos a voz do Senhor que fala a nós nessa noite, que fala à Tua igreja nessa noite. Damos a Ti o controle, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor traga aquilo que cada um de nós precisamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Estamos em batalha. Irmãos, alguém falou que a carta aos Efésios, ela pode ser vista numa cena. E eu queria que você usasse a sua imaginação para isso. E essa pessoa dizia que essa cena é justamente um acampamento. Mas não é um acampamento de lazer. Não é um acampamento de um grupo que quer passar um tempo juntos, que quer descontrair. É um acampamento militar. Isso era muito comum na antiguidade. Montava-se o arraial, o acampamento, e aquele acampamento tinha como objetivo estar ali preparado para a batalha. Você lembra da história do Golias? Então, de um lado do monte estava o exército de Israel acampado, do outro lado o exército dos filisteus acampado, no meio um vale. Eles não estavam em casa, estavam em tendas, estavam em acampamento. Então alguém disse que a carta aos Efésios, ela tem uma cena mais ou menos assim. É como se fosse um acampamento militar, só que esse acampamento ele fica situado no meio do território do inimigo.
como se estivéssemos a todo tempo correndo aquele risco de sermos despertados para a guerra. Estamos num ambiente, não é um ambiente confortável, não é um ambiente cômodo, é um ambiente de tensão, de guerra. E aqui, irmãos, essa pessoa diz que nesse acampamento que você acabou de visualizar comigo, na parte interna, do lado de dentro, onde está o povo de Deus, ali tem que existir. E se você for ler a carta aos Efésios, você vai ver algumas orientações sendo dadas em relação a amar, em relação a perdoar, em relação a ser longânimo e tantas outras coisas. Então, ele diz que dentro do acampamento precisa-se existir um ambiente de companheirismo, um ambiente de ajuda, um ambiente de cooperação. Imagine que estivéssemos num acampamento, talvez esperando uma guerra iminente, e a gente começasse a brigar. A gente começasse a se degladiar. Então o inimigo não precisaria fazer absolutamente nada. Por isso que Jesus disse que uma casa dividida contra si mesma, ela não subsiste. Jesus, ele dá um exemplo, irmãos, comparando o reino, o império do inimigo, do diabo. Ele diz assim, olha, você acha que Satanás está dividido contra ele mesmo? Não. Se eu expulso demônios por Beelzebu, o reino dele está dividido, não vai subsistir. Então Jesus dá uma lição clara: se tiver guerra dentro do acampamento, guerra interna, o acampamento não subsiste. Por isso, precisamos ser companheiros, ajudarmos aos outros mutuamente, pegarmos as cargas, os fardos uns dos outros. Irmãos, não está dizendo que a gente vai concordar em tudo com o irmão, não está dizendo que o irmão é a bela perfeição, não está dizendo nada disso, mas situa a gente no que é a realidade. E, irmão, a gente está numa batalha. Nós vivemos uma luta sendo travada contra um sistema muito bem organizado. Há quem ache, talvez de uma forma muito equivocada, que o reino das trevas é uma terrível bagunça. Pelo contrário. Um exemplo de organização, um exemplo, infelizmente, do lado de lá, mais um exemplo. Jesus cita isso. O reino dele não está dividido. E porque muitas vezes os nossos acampamentos, os nossos arraiais, muitas vezes nos dividimos e lutamos contra quem não deveríamos lutar. Então, do lado de dentro é amizade, é companheirismo, é ajuda, e do lado de fora, irmãos, precisamos estar atentos, porque a qualquer momento vem um ataque. A qualquer momento vem o soar de um alarido, mostrando que o inimigo se posicionou e vem nos atacar. Por isso, irmãos, nós estamos aqui hoje e queremos só trazer essa recordação de que esse tempo, irmãos, que nós vivemos, é um tempo que urge muita atenção nossa. É um tempo que exige de nós muita cautela. Posicionarmos o nosso olhar para aquele que de fato é o nosso inimigo. E é interessante, irmãos, porque no verso 10, ele vai começar, antes de falar sobre armadura, antes de falar sobre inimigo, ele vai falar de algo que é extremamente importante para o que vem depois. Porque senão, se essa parte fosse omitida, irmãos, não faria sentido falar da armadura. Vou te explicar por quê. Ele diz no verso 10, fortalecei-vos no Senhor. Ou seja, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Há um poder em Deus, na verdade, o nosso Deus é o Todo-Poderoso. E esse poder que Deus tem, irradia, exala forças para o seu povo. De onde vem a capacidade, de onde vem a graça, de onde vem o poder, a força para o povo de Deus, senão do próprio Deus. O poder que há em Deus emana, libera sobre nós uma força para a gente batalhar. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu
poder. Há um poder em Deus que precisa ser explorado. Eu preciso ir na fonte. Eu preciso ir naquele que detém todo o poder e nele, na presença dele, é no Senhor, é na presença dele. É como se você conectasse o cabo USB ao seu notebook, ao seu telefone que descarregou. É exatamente essa a ideia, a ilustração. Aquele celular, ele chega um momento que ele não consegue mais funcionar porque a bateria dele descarregou. Você precisa conectá-lo à fonte do poder. Então você pega um cabo e conecta ao seu aparelho, e ele vai sendo reabastecido, ele vai sendo recarregado. A ideia que Paulo traz, embora não fosse essa que eu estou te falando hoje, porque não existia essa tecnologia na época, mas é exatamente essa. Você quer ser fortalecido, como é que você vai guerrear, como é que você vai à batalha sem forças? Como que você vai pegar uma causa, entender que você está num campo inimigo, e como que você vai lutar se você não tem reservas? Se você não tem mais disposição para isso? Se você sequer consegue orar, crer, você fica naquela posição extremamente vulnerável. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Estar unido a Deus, estar perto, estar próximo, estar nele, nos garante forças, não apenas para lutar contra o adversário, mas para suportar o próprio peso da armadura. Meus queridos irmãos, a necessidade de termos uma conexão direta com o céu, com Deus. A necessidade de termos uma vida que vai sempre à fonte. Uma necessidade que a gente não consegue satisfazer com um minutinho do dia em que a gente diz assim: Senhor, abençoa meu dia. Não, irmão. Por mais que seja uma carga rápida, você não consegue encher a bateria de um celular por menos de 1 hora. Você precisa tempo. Você precisa de deixá-lo ali e não tocar nele, e deixá-lo receber a carga máxima. Irmãos, quantas vezes nós queremos ser fortalecidos e não passamos tempo com Deus? Quantas vezes queremos ser fortalecidos e não passamos tempo com a palavra, com as escrituras, sendo alimentado por ela, recarregado por ela? Muitas vezes estamos andando com a nossa carga esgotada. Estamos andando como um celular desligado, como um aparelho desligado. A gente pode até estar aqui. Eu posso colocar um notebook, eu posso colocar algo sobre essa cadeira, e ele vai ficar ali naquela cadeira desligado, descarregado. Se alguém quiser usá-lo para alguma coisa, não vai conseguir. A mesma coisa nós podemos estar aqui assentados, todos os cultos, com a nossa carga esgotada. Por isso a palavra de Deus diz: esteja no Senhor, se fortaleça nele, vá à fonte todos os dias, mantenha sua vida alinhada, conectada com Deus, mantenha o cabo da fé sempre ligado na fonte do poder que é Deus. Não desconecte, não se prive dessa força que vem dele, não tem outra fonte que não seja ele. Salmo 73, 28, diz: quanto a mim, bom é estar junto de Deus. Irmãos, estar próximo, estar nele, conectado nele, nos garante forças para a gente batalhar. Eu estava lendo hoje, mais uma vez, para relembrar o peso. Você lembra do Davi, quando foi lutar, e Saul deu a armadura dele mesmo. Você não tem experiência no combate. Esse que está ali do outro lado, ele é guerreiro desde a mocidade dele. Então, espera aí,
veste a minha armadura. Eu imagino Saul tirando a couraça, colocando em Davi, tirando o capacete, colocando em Davi, tirando o cinto que dava firmeza para a espada e colocando em Davi, dando a Davi as caneleiras, se Saul, como rei, tinha uma armadura, eu creio que fosse pelo menos a melhor do seu exército. Agora, o Davi não conseguiu andar com aquilo, ele se viu assim, não sei manejar com isso. É como se Davi dissesse, eu me sinto pesado, isso daqui eu não consigo ter agilidade, eu não consigo suportar o peso dessa armadura. Ele foi na cara e na coragem. Agora, eu imagino se ele fosse usar a armadura do Golias, ele de certo não conseguiria suportar o peso da armadura. A Bíblia diz em 1 Samuel 17 que só a couraça, que era a parte que o guerreiro usava para proteger o tórax, esses órgãos vitais, só a couraça do Golias pesava 60 quilos. Irmão, você já imaginou carregando 60 quilos? Talvez é quase o peso de alguns aqui. O peso total corporal de alguns aqui. Ou a metade. Não, aí não, né? Ou pelo menos boa parte. A ponta da lança do Golias, a ponta da lança, não está dizendo a lança toda, a ponta da lança, pesava 7 quilos. Quase um fardo, um pacote de arroz. Agora, você imagina Davi usando aqui, você não conseguiu a de Saul, que dirá de Golias? O que eu estou querendo mostrar, irmãos, é que a armadura de Deus, ela exige forças para suportá-la. A gente não pode batalhar ou usar a armadura de Deus fraco. A gente não sustenta. A gente não vai sustentar a verdade. A gente não sustenta uma vida de santidade. A gente não consegue sustentar o peso da espada, da palavra. Ela vem contra nós. A gente não consegue suportar o peso daquilo que Deus nos fornece. Por isso que Paulo começa dizendo, seja fortalecido primeiro. Antes de qualquer coisa, antes de tudo. Quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Por isso eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã, a valorizar, a priorizar, a não abrir mão do seu tempo devocional. O seu tempo que você vai separar, vai desligar tudo que possa te distrair, e você vai com a sua Bíblia encontrar-se com Deus. E você vai com o seu coração aberto, buscar na fonte do poder a força que você precisa para guerrear. Quando você se isola de todos, se isola de tudo, ter um tempo diário, ter um tempo regular para ouvir a Deus, para falar com Deus, para fazer assim, aquele momento igual do aparelho, ser reconectado e ali absorvendo, e ali sendo recarregado. Você, irmãos, quantas vezes a gente entra de uma maneira e sai totalmente de outra. Não estou dizendo que as coisas automaticamente mudam. As coisas externas muitas vezes vão ficar iguais do que quando a gente entrou para estar diante de Deus e da sua presença. Quando a gente sai, às vezes as circunstâncias são exatamente as mesmas, mas aqui dentro não. Fomos renovados, fomos fortalecidos, fomos recarregados na presença do nosso Deus. Por isso, querido, eu quero te encorajar, não abra mão do seu tempo a sós, da oração no quarto, da oração no secreto. Não abra mão, porque aí você vai estar diretamente ligado à fonte do poder. E aí no verso 12 ele vai começar a falar desses adversários. É importante a gente conhecer com quem estamos lutando. Se a gente ignora, a gente pode ser vencido facilmente. Com quem que o crente luta? Ele vai falar no verso de número 12, ele vai dizer, a nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, contra pessoas propriamente ditas.
embora essas pessoas possam também ser agentes, serem instrumentos daquele que está por trás dessa guerra. Mas ele vai dizer que a nossa luta é contra principados e potestades. Isso são níveis hierárquicos. Contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, fica claro muito bem aqui que a nossa guerra não é contra um esfarrapado qualquer. Que a nossa guerra não é contra um Zé Ruela, um Zé Goiaba qualquer. Que a nossa guerra é contra um exército bem organizado, bem munido, bem preparado. Essa palavra que traz aqui no verso de número 11, final do verso de número 11, ele vai falar sobre as ciladas do diabo. Essa palavra ciladas no grego, ela vem de uma expressão que você conhece. A palavra no grego é metodeia. O que é que você lembra dessa palavra? Método. Cilada não é uma coisa armada aleatoriamente. Cilada do diabo não é uma coisa que ele assim, vou fazer isso, e para os cocos. Não, é método. Quando o diabo arma uma cilada, ele planejou aquilo muito bem. Ele arquitetou aquilo muito bem. Ele sabe muito bem quais são as minhas e as suas áreas fracas. Ele sabe muito bem o que é que o nosso coração é inclinado, o que é que o nosso coração é fraco, é pendente. Ele sabe muito bem aonde ele ataca, como ele ataca, quando ele ataca e quem ele usa para atacar. Ele sabe muito bem quem ele vai usar para te ferir certeiramente. É método. Plano bem arquitetado. Então não imagine que sua guerra pode ser travada de qualquer maneira. Não imaginemos nós, igreja, que a nossa guerra, vamos lá, vamos lutar, vamos guerrear, irmãos. O que me chamou muita atenção, enquanto lia esse texto, enquanto ouvia esse texto, o Espírito Santo ministrando, é que é bem mais prioritário, preste atenção nisso. A ênfase, o enfoque aqui desse texto está muito mais no guerreiro do que na própria guerra. Ele vai se preocupar em dizer, ei, seja fortalecido. Ei, peraí, antes de você ir, saiba com quem você vai lutar. Ei, antes de você partir para a batalha, tem uma armadura ali disponível, vai primeiro lá, vai se revestir dela. Ei, tenha cuidado para... Irmãos, a preocupação é tão grande, porque o texto vai dizer que é possível a gente batalhar, é possível a gente lutar e no final de tudo esmorecer. É muito possível a gente manter uma posição inicial de guerra, eu vou lutar, eu vou batalhar, e depois a gente está sem vigor nenhum. O texto vai dizer no verso 10, vistam-se dessa armadura para poder ficar firmes, para poderem resistir. O verso de número 13, ele vai dizer, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Presta atenção, coloca o verso 13, por favor, Sarinha. Olha o que diz o final do verso 13, irmãos, para você entender que a maior preocupação de Deus, do Espírito de Deus, nesse texto, não é apenas nos alertar para essa batalha, mas, sobretudo, acima de tudo, dizer, eu quero que você esteja pronto. Porque o meu interesse com você não é que você seja um número batalhando as guerras, as minhas guerras, mas que você batalhe e no final de tudo você permaneça firme. Olha o que diz o texto. Para que depois de terem vencido tudo, olha só, não está dizendo que depois da gente ter perdido, ter vencido.
Depois que você tiver vencido tudo, você batalhou, você jejuou, você orou, você se preparou, você pegou a armadura, você usou todos os itens da armadura. Mas depois que você venceu tudo, a maior preocupação de Deus é que você permaneça inabalável. Por que essa preocupação, irmãos? Muitos, e não são poucos, homens, mulheres de Deus, e vou ser bem enfático, para colocar em você exatamente essa impressão que vem ao meu coração. É muito comum homens, mulheres dedicados, consagrados, valentes de Deus, depois que eles terminam a batalha, eles estão esgotados, eles estão extremamente exaustos, eles estão fracos, eles estão desanimados com tudo e nunca mais voltam a batalhar nenhuma guerra. Frustrados, decepcionados, venceram algumas batalhas, mas foram tomados pelo desânimo, pela apatia, pela frieza, pela incredulidade. Muitos homens e mulheres de Deus, hoje, que um dia outrora creram e foram gigantes na fé, talvez hoje sejam descrentes. Venceram muitas guerras, não é difícil encontrar. Sai por aí, você vai encontrar alguém que dizia-se um pregador, que dizia-se um homem e uma mulher da oração, da intercessão, da vigília dos montes, e você vai ver que essas pessoas hoje não querem mais andar com Deus. Por quê? Depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. A preocupação de Deus, meu irmão, não é somente que você guerreie, mas guerreie com legitimidade. Não é apenas que você vá à batalha, mas vá à batalha com toda a armadura dele. Não é apenas que você vá à batalha com toda a armadura, mas que você vença. E após ter vencido tudo, permanecer crente, permanecer firme, permanecer fiel, permanecer buscando a Deus, permanecer alegre, permanecer motivado, permanecer na batalha. Vencer uma guerra e nunca mais lutar nada. Vencer uma guerra e receber um atestado de desviado, isso não é vantagem para Deus, nem para o seu exército. Por isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Ei, filho, eu quero que você permaneça firme depois de tudo. Quero que você batalhe as minhas guerras, lute as minhas guerras, seja fortalecido no meu poder. Eu vou liberar uma carga espiritual de poder sobre a sua vida. Eu vou te capacitar, eu vou te adestrar com o meu Deus. Disse o salmista: eu salto muralhas, com o meu Deus eu venço exércitos, com o meu Deus eu vergo até um arco de bronze. Com o meu Deus eu posso todas as coisas. Então Deus está preocupado em você, meu irmão. Deus está preocupado em você, minha irmã. Quem sabe você olha para trás e você diz assim: pastor, eu já fui alguém de linha de frente. Eu já estive na ponta da lança. Eu já fui um intercessor, uma intercessora. Eu já fui alguém muito mais dedicado. Hoje eu me sinto assim no banco de reserva, no excesso de contingente. Eu me alistei e eu tinha 18 anos quando eu me alistei, o alistamento obrigatório, e eu confesso que eu tinha um desejo lá no fundo de ficar. Só que aí veio a dispensa, excesso de contingente. A gente fica, né, se sentindo desprezado, não me quiseram, né, não me aceitaram, tinha muita gente. Querida, eu quero dizer que no exército de Deus, Ele conta com todos nós. Todos nós. Só que Ele não conta. Ei, Deus não é aquele general que se preocupa, sabe?
com a guerra em si. Ele preocupa-se com a guerra, mas principalmente com quem está indo. Pergunte a esses presidentes aí, você viu guerras acontecendo na Ucrânia, viu guerras acontecendo nesses países. Pergunte se eles conhecem quem está indo à guerra. Eles sabem os números, de quais localidades estão indo os frontes, com quantos ele pode contar. Ele não conhece nenhum, não conhece a história de nenhum dos seus soldados. Ele não conhece nada deles, mas o nosso general, ele conhece o seu nome, ele sabe quem é você, ele sabe quem é a sua família, e eu quero dizer que ele te ama, e ele não quer te perder na batalha, ele não quer, e ele não vai, amém? Você vai para a batalha preparado, munido, você vai reabastecido. Nós estamos numa guerra espiritual. Um teólogo chamado Walter Wink, eu não sei se é assim que pronuncia, mas eu gostei da explicação que ele deu para esses poderes espirituais. E ele escreveu assim: são poderes celestes e também terrenos. São divinos no sentido de serem acima dessa natureza, mas também são humanos. Você diz assim, pastor, mas não é só contra principados, carne e sangue, irmãos, mas quem eles usam, quem eles se valem, não é a pessoa em si que é um agente, principado e potestade, mas quem os principados e potestades usam. Por isso podem ser humanos também, embora a gente saiba quem está por trás daquela pessoa, mas são humanos também. E ele diz mais: políticos, invisíveis, visíveis, podem ser encontrados nos sistemas educacionais, econômicos e políticos, que desumanizam e destroem as pessoas. São forças poderosas por trás de coisas como ambição desenfreada, lascívia, racismo, sexismo e adoração ao dinheiro. Foi muito mais abrangente, né, irmãos? Às vezes a gente fica, quando a gente fecha os olhos, vamos entrar numa batalha, a gente imagina umas nuvens, e um pouquinho acima das nuvens, nas regiões celestes, nós imaginamos um monte de capiroto, um monte de demônio, e a gente, e às vezes a gente está num ambiente institucional, dominado, regido por principados e potestades, usando pessoas, usando políticos, usando autoridades, usando reitores, diretores, professores, usando economistas, usando gente que mexe nesse meio econômico, e essa guerra está acontecendo. Por isso que diz assim, pastor, mas política, não, é só ir lá e ter consciência no voto. Não, é batalha espiritual, irmão. É guerra espiritual. Há todo um sistema engendrado, articulado, organizado, trabalhando em todas essas esferas. E o crente precisa estar ali, olha, atento, ele precisa estar preparado quando, ei, querido jovem que vai entrar numa faculdade, numa universidade, você tem que entrar lá fortalecido do Senhor e na força do poder dele, senão você vai cair lá dentro. Quantos jovens crentes que foram para as faculdades, para as universidades e desviaram. E se tornar pior, não é só desviar, é se tornar ateu. Por que isso? Precisamos estar preparados. Assumir um cargo, foi chamado para trabalhar e aí começa-se a ser influenciado pelo sistema maligno que governa aquele ambiente. Às vezes um ambiente de ambição, que só pensa no lucro, que só pensa em coisificar as pessoas, sabe? E a pessoa começa a adotar o sistema maligno daquele ambiente que está, às vezes é no seu trabalho. Irmãos, nós precisamos resistir
como servos de Deus, pela palavra de Deus, pelas armas da justiça, pelas armas de defensiva e de ofensiva, precisamos estar prontos para entrarmos em qualquer esfera da sociedade, tendo a consciência de que esse mundo jaz no maligno, tendo a consciência de que estamos aqui para salgar, tendo a consciência que estamos aqui para preservar, porque uma das finalidades do sal é preservar da corrupção, tendo a consciência de que fomos postos aqui para iluminar e entrarmos em qualquer esfera, numa convicção, esse ambiente pode estar dominado por principados e potestades, mas quem está entrando aqui é um guerreiro de Cristo Jesus, munido, fortalecido do Senhor e da força do seu poder, e também com toda a armadura de Deus. E ele vai dizer, é essa guerra que você está lutando. Então tem uma armadura à sua disposição. Diga para quem está do seu lado. Diga, Deus providenciou tudo que você e eu precisamos para entrarmos nessa batalha. Ei, você não vai entrar de peito aberto, não. Veja, tomar, isso fala de uma ação sua, você que tem que ir lá e pegar essa armadura, e vestir essa armadura, e posicionar a armadura, sendo que você sabe que essa armadura é de Deus, toda a armadura de Deus, não pode ficar uma parte sequer de fora, toda armadura é toda armadura, se eu negligenciar uma delas, mas essa daqui não vai proteger meus órgãos vitais, essa daqui vai... Não, é toda a armadura de Deus. Para isso, a gente já vai estar fortalecido nele, a gente já vai estar munido da graça, da força para sustentar, irmãos, porque eu vou dizer uma coisa. O que esses itens aqui nos colocam não são artigos frágeis, leves, são extremamente úteis, mas são pesados. Porque hoje uma pessoa que sustenta um cinto, que é o cinto da verdade, ele precisa ter muita coragem. E ele vai começar a falar de cada item, e eu não quero que você se prenda ao artigo, vamos dizer assim, ao que ele representa só, é o capacete, não, mas o que é, na verdade, em si, esse artigo que Deus dispõe. Então, ele começa falando do cinto. O cinto vai sustentar a armadura, vai sustentar a espada. Se afrouxar o cinto, cai a espada, cai a armadura. Nada se sustenta sem o cinto. E quando ele fala de cinto, ele fala da verdade. Se a pessoa não anda na verdade, se a pessoa não vive a verdade, eu não estou dizendo só de falar. Há pessoas que falam a verdade, mas vivem uma mentira. É possível, irmãos, vir aqui e falar da verdade da palavra e viver totalmente o inverso. É possível falar muito bem do que se vive muito mal. É possível apregoar o amor e viver o ódio. Então não é somente dizer a verdade, é viver a verdade. É encarnar a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Ele não diz, eu tenho a verdade. Eu falo a verdade, eu prego a verdade, eu sou a verdade, Jesus falou. Então, encarnar a verdade é ir contra tudo o que é enganoso, é ir contra tudo o que é falácia, que é mentira, é dizer, eu não aceito, eu não concordo, eu vou viver de uma maneira diferente, eu vou viver de uma maneira fiel, eu vou rejeitar falsidades, vou rejeitar fingimentos, vou rejeitar coisas que se ocultam na mentira, aquelas engendramentos, aquelas coisinhas que são articuladas com base na mentira, aqueles planos, aquelas arquitetações de mentira, de engano, muitas vezes para ter uma vantagem, muitas vezes para dizer assim, não, eu consigo. Irmãos, o que mais a gente vê hoje são as facilidades que esse domínio de principados e potestades oferece. Facilidades para pessoas que querem se dobrar diante desse Deus chamado Mamon. Eu tenho o poder nas minhas mãos de comprar o que eu quiser, de comprar uma... Irmãos, eu estava
Estava conversando essa semana que eu conheci um rapaz, e ele tinha na época, Gilson, ele tinha 19 anos, e ele tinha a carteira AE. Com 19 anos, eu pergunto se é possível. Você ter a carteira AE exige quanto tempo de experiência? Irmão, se ele tirou com 18 anos, com 1 ano de experiência, ele conseguiu tirar isso tudo? Hã? Mas ele só tinha 19, já tinha AE. Como eu não sei. Aliás, eu sei. Você está entendendo que a coisa é fácil para quem se dobra diante de um sistema mamonizado? É muito fácil. Você consegue um diploma, você consegue algumas facilidades. Isso é viver numa mentira. Isso é viver no engano. Irmãos, crente que não se firma na verdade, viver a verdade, doa quem doer, encarnar a verdade, vai dispensar amigos da sua vida, vai esvaziar o seu número de amizades nas redes sociais. Quantas pessoas que se manifestaram esses dias de acordo com a sua consciência, que é livre, mas de acordo com a consciência se manifestaram em redes sociais. E aí perderam amigos. Irmãos, se posicionar na verdade é o primeiro item da armadura. Porque do contrário, você pode pegar a espada do Espírito. Espada do Espírito, é a palavra de Deus, e saber todos os versículos de cor salteado, e falar com ousadia, com intrepidez, e gritar aos 4 ventos a verdade da palavra de Deus, mas quando ele olhar para baixo, a calça riou, porque o cinto estava frouxo. A verdade não foi suficiente para sustentar a armadura. E a pessoa não consegue batalhar. Será facilmente envergonhada por Satanás. E ele vai falar mais, ele vai dizer a couraça é da justiça. Justiça fala de santidade. A couraça, ela protege, como eu disse agora há pouco, os órgãos vitais. Então, a primeira coisa que o inimigo tenta atacar é o coração, são os órgãos que, se atacados, a pessoa provavelmente não terá muito tempo de vida. Ele vai dizer que essa couraça se chama justiça. Justiça, em outras palavras, pode ser a justiça de Cristo imputada a nós, sim, mas também a nossa justiça em Deus, uma vida de santidade diante de Deus. Não adianta também Cristo dizer assim, esse daqui é meu, e a nossa vida ser uma vida que desmente o sacrifício de Cristo, ser uma vida que envergonha o Evangelho, uma vida sem santidade não agrada a Deus, irmãos. Então, o que vai nos proteger, de fato, vitalmente, é a justiça, é dizer, Deus, todos os dias, a pastora Tássia falava esses dias, eu acho que foi na escola bíblica, quantas vezes a gente ora, ou a gente tem orado, aquilo que Jesus ensinou, Senhor, não me deixe cair em tentação. Não me deixe. Irmãos, orar, essa verdade, é o entendimento de que se não tiver uma vida de santidade, a gente vai ser facilmente alvejado e morto. Morto espiritualmente. Se não agrada a Deus, irmãos, preste atenção, se tornou um alvo fácil. Está tudo exposto. Veja, sem a couraça, o guerreiro está exposto. Então, quando o guerreiro está exposto, ele é facilmente alvejado. Irmãos, sem santidade a gente fica exposto. Já viu falando, a Bíblia fala de vestes de justiça. Tem que estar brancas. Aquela imagem que Zacarias descreve do sacerdote com roupas manchadas. A Bíblia diz que Satanás estava à sua direita para se opor. Josué, o sumo sacerdote daquele tempo, com roupas sujas.
Mas ele era o sacerdote. E o anjo do Senhor estava ao lado, mas Satanás também estava ao lado para o acusar. Porque a roupa estava suja. Não tem credibilidade espiritual, não tem moral espiritual. Não tem. E ele estava ali para se opor. E aí o anjo diz assim: troca a roupa do Josué. Põe vestes limpas, vestes brancas, vestes alvas. Que ele tenha legitimidade para ministrar diante de Deus. Irmãos, a couraça da justiça não pode ser desprezada, não pode ser colocada de lado. Pastor, esse negócio de santidade, a gente não consegue, irmãos, sem santidade. Não é uma santidade que indica perfeição, você e eu somos imperfeitos, mas vivermos em santificação, neste processo que dura até a volta de Jesus, nós precisamos estar nele, dizendo todo dia: Deus vem me limpando, Deus vem me transformando, Deus vem me guardando de cair na tentação, no pecado. Livra os meus pés da queda, Senhor. Guarda a minha alma, me guarde de ser um tropeço, um escândalo para algum dos pequeninos do Senhor. Tenha misericórdia, irmãos. A gente tem que gastar tempo com Deus pedindo a Ele isso. Não deixa eu cair, não, Jesus. Guarda meu coração, guarda minha alma, em nome de Jesus. Mas ele também vai falar da terceira peça, a sandália. Irmãos, eu estava hoje conversando com o Dani sobre isso. Quando Isaías fala: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aí vem Paulo e vai dizer que existe aquela necessidade de calçar esses pés com sandálias. A preparação do evangelho da paz, anunciar o evangelho, a agilidade, a mobilidade, o movimento. Irmãos, a igreja não foi chamada para ficar estatuatizada, parada, morta. Não, ela tem calçados, ela tem sandálias para se movimentar, para ir ao encontro do perdido, para sair das quatro paredes, para anunciar: o Senhor vive, o Senhor reina. Irmãos, mas foi-nos dadas sandálias. Por que Isaías, eu fiquei pensando, talvez não foi essa a ideia, mas ter sandálias é algo de que fala sobre proteção enquanto você faz algo para Deus. Quem quer anunciar o evangelho apressadamente, mas não calça as sandálias, não é da humildade só, não. É as sandálias da preparação do evangelho, pode facilmente ser ferido nos pés. Quantos pregadores, pregadoras, evangelistas, homens e mulheres de Deus pararam de pregar porque descuidaram de usar uma sandália que os protegessem na caminhada. Porque saíram ali de qualquer jeito, e Deus tem pressa, e vamos lá, porque, irmãos, se Deus tivesse tanta pressa, Ele não tinha feito Jesus esperar 30 anos. Para pregar e anunciar em 3. Porque mais vale estar preparado para o momento certo de Deus, do que sair ali e aqui de qualquer maneira, de qualquer jeito. Tem que ter sandálias que o protejam, para que você tenha durabilidade no ministério, para que você tenha permanência naquilo que Deus confiou a você para fazer. Calce as sandálias com a preparação, para que você não perca a sua agilidade. Quantos começaram rápidos demais e se feriram, se machucaram nos pés, e hoje estão mancos, estão manquejando aí na fé, estão vivendo uma vida oscilante na fé, porque descuidaram das sandálias. Se proteja, irmão. Guarde seu coração. Mais vale o guerreiro. Você para Deus não é um número. Você para Deus é alguém com nome, com sobrenome. Para você ter ideia, são 6 itens da armadura, 5 são itens de defesa, 1 é um de ataque. 1, a proporção: se defenda mais, se guarde mais, se preserve mais. Mas não esqueça de atacar também. Mas guarde o seu coração, guarde a sua vida, calce as sandálias da preparação do evangelho. E ele vai falar do escudo. O escudo é o da fé. Não é aquele escudo, a ideia que Paulo traz não é aquele escudinho leve, redondozinho.
Não é o maior, que cobre praticamente todo o corpo. A fé é assim. Ela nos protege contra os dardos inflamados. Você já deve ter assistido filmes épicos aí. Eles besuntam a ponta da flecha em itens inflamáveis e ateiam fogo. Irmãos, uma flecha daquela, ela não causa apenas morte, ela causa sofrimento. Ela causa angústia. Ela queima, ela destrói, ela traz peso de dor, de agonia. Quantos crentes não morreram na fé, mas estão agonizando, estão sofrendo muito. Muitas vezes Deus está dizendo: cadê o escudo? Será que você se descuidou de usar a fé? Irmãos, fé é sobretudo naquilo que Deus já nos falou como verdade. Fé é convicção, é certeza. E hoje, irmãos, infelizmente, nós temos uma geração de crente muito sensitivo. Uma geração de crente muito movido pela alma do que pelo espírito. Um tipo de crente que qualquer coisinha, eu não estou sentindo, não testificou, eu não senti, isso daqui é assim. Irmão, se a gente for viver pelo que sente, pelo que vê, pelo que toca, pelo que prova, a gente não vive pela fé. Vivemos pela fé e não por vista. Não é pelo que a gente vê, nós não precisamos ver para crer. Eu estava hoje conversando. Por exemplo, quando você peca. Alguém aqui peca, irmãos, além de mim? Glória a Deus, eu não sou o único. Quando nós pecamos, irmãos, e confessamos o nosso pecado para Deus, o que é que a Bíblia diz que acontece? Vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados e nos purificar de algumas injustiças. Amém ou não? Todas, diga todas, todas. Não, todas são todas. Amém ou não? Então você errou, você pecou. Aí você vai lá para o Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu peço perdão porque eu não queria ter falado mal, e eu menti, e eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Em nome de Jesus. O que é que acontece naquela hora, irmão? O que é que acontece naquela hora, irmão? É que porque muitas vezes a gente se levanta dessa oração como se Jesus não tivesse perdoado. E a gente diz assim: será que Deus me perdoou? Esse será, irmão, é a prova de que a oração não foi feita com fé. Porque se permitirmos que sentimentos se sobreponham à verdade da palavra, irmãos, quando eu confesso, eu procuro imediatamente, sentindo ou não sentindo, eu começo a agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, porque o sangue do teu filho Jesus passou sobre a minha vida, já me purificou. Aí eu não estou sentindo nada, irmão. Irmãos, quando a gente tem uma indisposição com alguém, a gente tem um coração que foi ferido, que foi machucado. Então, cria-se aquele sentimento de aversão ao irmão. Isso está certo ou está errado? Está errado. Então, sabendo que está errado, eu vou lutar em fé e na palavra de Deus para perdoar aquela pessoa, sim ou não? Aí eu vou começar a orar: Senhor Jesus, me ajuda a perdoar o irmão fulaninho. Oh Deus, ele errou contra mim. Então, em nome de Jesus Cristo, pela tua palavra, eu declaro que fulaninho já foi perdoado agora, em nome de Jesus. Pronto. Aí você diz assim: mas não estou sentindo. Sentir é consequência do resultado da fé. É o que vem depois, é o que vem por último. Até você parar de sentir, você precisa ir declarando: fulano está perdoado, fulano está perdoado em nome de Jesus. Mas eu não estou sentindo, pastor. Não espere sentir, haja pela fé. Quantas vezes Satanás dispara os seus dardos de incredulidade, quantas vezes Satanás dispara os seus dardos inflamados contra nós e aí nos pega sem a fé. E somos alvos desses
dardos inflamados e começamos a sofrer dúvidas que pairam na nossa mente, dúvidas sobre a bondade de Deus, dúvidas sobre a fidelidade de Deus, dúvidas sobre o caráter de Deus. Será que Deus é bom? Será que Deus me ama? Será que Deus é comigo? Será que Deus me ajuda? Cadê seu escudo da fé, meu irmão? É assim que você apaga esses dardos inflamados. Eu creio que o meu Deus é bom, eu creio que meu Deus me ama, eu creio que meu Deus cuida de mim, embora tudo esteja me dizendo ao contrário, mas eu uso o escudo da fé, e esse dardo inflamado do maligno será apagado em nome de Jesus. Mas se não for assim, a gente vai cair no campo de batalha. Use seu escudo da fé, capacete da salvação. Irmão, para que um capacete? É para guardar a cabeça. Bate assim na sua cabeça, assim. É isso daí. Esses são os pensamentos, meu irmão, minha irmã. Joyce Meyer escreve um livro, O Campo de Batalha da Mente. É aqui, ó. Satanás vai jogar muita coisa aqui, mas você está munido de um capacete chamado salvação. Certeza, convicção, Deus me resgatou. Eu não vou abrir meus pensamentos, minha cabeça para Satanás atacar. Eu vou alinhar os meus pensamentos à salvação de Deus, à verdade da salvação, à verdade da palavra. É capacete. Tem tanto crente confuso, irmão. Confuso quanto a sua fé, confuso quanto a sua esperança. Mas não é porque tem uma cabeça confusa, é porque está sendo atacado aqui. E está precisando colocar o capacete da salvação, dizer a palavra de Deus diz assim. Mas está escrito. Olha aí, transforma essas pedras. Onde foi que Satanás atacou Jesus, irmão? Também na mente. Mas está escrito. Está escrito, capacete da salvação. E por último ele vai falar da espada, do ataque. Veja, 5 peças para você se defender. 5 peças para te guardar. Volto a dizer, Deus está preocupado com você. Deus está preocupado em que você permaneça de pé. Deus não está preocupado em te dar umas aulas de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, de artes marciais, de fazer você lutar com espada, e de você ir à guerra e morrer lá. Deus não está preocupado com isso, não. Você ser um guerreiro, uma guerreira dos montes, das vigílias, do jejum, isso tudo precisa ser feito. Mas é depois de ter vencido tudo, você ainda permanecer firme. Você ainda permanecer crente, amando Jesus, levantando suas mãos a Ele, dizendo, eu te amo, Jesus. Estou alvejado, estou ferido, levei umas lapadas aí, teve uns dardos que acertou, pegou aqui no meu corpo de raspão, não acertou nenhum órgão vital, porque eu tenho uma couraça da justiça, não acertou minha cabeça, porque eu tenho um capacete da salvação, mas pegaram uns de raspão aqui no meu braço, na minha perna, eu estou meio ferido, mas eu continuo te amando, eu continuo firme, eu continuo de pé, Jesus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. É o nosso ataque, irmãos. Foi a espada que Jesus usou. Eu quero dizer, essa espada não é somente na hora da luta. Quem não treina com ela, quem não maneja bem a palavra da verdade, na hora da luta não vai saber usar. Pode até se ferir, pode até se machucar, porque não sabe usar. Se você só usa esse livro quando você vem ao culto, se você só lê, e às vezes lê só no telão, já vem dizendo, não, lá tem na tela mesmo, então não vou nem usar. Se você não pega esse livro durante o seu dia, se você não começa seu dia se alimentando das palavras da verdade, na hora da luta, irmão, essa espada vai ser como um objeto sem valor.
se eu não tenho destreza com a minha arma, se eu não sei manejá-la, se eu não sei usá-la, eu vou me perder na hora da batalha. Então volta mais uma vez à fonte do poder em Deus, ser recarregado, ser renovado nele, e aí você vai estar pronto para lutar. E ele encerra com toda oração e súplica com todos os santos. Não pare de orar, não pare de buscar a presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus te vê como um guerreiro, como uma guerreira. Deus, ele tem tudo que você e eu precisamos para essa guerra. Deus tem forças para nos transmitir. Não é aquele guerreirinho fraquinho que vai trôpego no caminho. Não, é forte, é valente, é corajoso. É uma batalha. E quem te disse ao contrário, mentir para você. Ser crente é entrar, não é num playground, é num campo de batalha. Bem-vindo ao campo de batalha. Mas você não está só. Tem o seu general que nunca vai te abandonar. Você não é um número, você é alguém que ele ama. E tem vários soldados aí que Deus vai usar para dizer assim, vamos lutar junto. Vamos lutar junto. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar aquela canção, é assim que eu luto minhas guerras. Fecha seus olhos. Meu querido, primeiro versículo que a gente leu, seja fortalecido no Senhor. Cadê o cabo? Cadê aquela conexão? Você sabe como é o nome desse cabo? Fé. O que é que conecta o poder de Deus a nós? Fé. Fé. Então fecha seus olhos. E nesse instante eu queria que você falasse com Deus. Que não te vê como só um guerreiro, mas um filho, uma filha, que Ele está enviando para a guerra. Que Ele está dizendo, ei filho, eu tenho força para te dar. Sem essa minha força você não consegue nem levantar essa espada. Sem essa força você não consegue nem sustentar esse escudo. Deixa eu te recarregar nessa noite. Vem todos os dias, eu vou te recarregar todo dia. Eu vou te dar mais força todo dia. Ei, seja renovado em Deus nessa noite. Vai orando, diga, Deus, eu tenho me sentido fraco. Eu já venci muitas batalhas, eu já venci muitas guerras, mas hoje eu não estou firme. Hoje eu estou cansada, hoje eu estou cansado, hoje eu estou exausto, hoje eu estou descrente, desanimado. Meu Deus, me renova nessa noite. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras.
você não é um artigo descartável. Deus está dizendo para você hoje, Ele não quer apenas usar você. Muitas pessoas dizem, Deus, me usa. É uma oração tão linda. Mas aí Deus usa. A pessoa começa a vivenciar algumas experiências. Mas muitas vezes aquela pessoa não estava preparada para aquela hora. E aí ela vai se tornar um alvo de Satanás. E quantos guerreiros, homens e mulheres caíram, talvez não conseguem se levantar mais, ou estão cansados, ou estão se auto-aposentaram no reino de Deus. Talvez estejam dizendo, eu não luto mais nenhuma guerra. Talvez você esteja aqui e você diga assim, eu não vou lutar mais guerra nenhuma. Eu não tenho condições mais de lutar guerra nenhuma. Deus está dizendo para você que Ele vai contar com você para continuar lutando as guerras. Sim, sim. Ele não te aposentou, não. Você não foi dispensado. Você não foi dispensada. Ei, rabacatalabaceira e andarabalá. Mas Ele quer nessa noite, Ele quer curar essas feridas aí. Ele quer curar essas feridas aí. Cadê as sandálias que você não usou? Feriu seus pés. Tcharabacatarabalabasou. Mas Ele está dizendo que está te curando nessa noite. Ele está enviando bálsamo sobre a sua vida. Ele está curando sua alma. Coloca a mão na sua cabeça assim, ó. Coloca a mão na sua cabeça. Diga, Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha tocar nos meus pensamentos, que muitas vezes mentem para mim. Eu coloco nessa noite o capacete da salvação, porque o que a sua salvação, Jesus, ela me traz é vida, é cura, é verdade. E eu rejeito todo pensamento que vem contra a minha vida, mentindo para mim acerca de quem é o Senhor e de quem eu sou. Eu coloco o capacete da salvação. Coloca a mão no seu coração também. Diga, Jesus, vem me curar, porque eu fui ferido em muitas batalhas, porque me faltou uma couraça. Mas nessa noite, a couraça da santidade, da justiça. Mas não é a minha justiça, a couraça da justiça de Deus que eu estou vestindo, que eu estou usando. É a santidade de Deus na minha vida, que me levará a uma vida de santidade também. Guarda meu coração, Jesus. Guarda meu coração, Jesus. Guarda minha vida, Jesus. Porque é daqui que procede todas as fontes da vida. Faz assim com os seus pés. Diga, Deus, eu coloco sandálias nessa noite. Me perdoa por todas as vezes
que saí apressado para fazer a tua obra sem as sandálias, porque eu imaginava que ia perder tempo se eu tivesse que parar para calçar sandália. E quantas vezes eu me machuquei, eu me feri fazendo a tua obra, porque não usei as sandálias da preparação do Evangelho. Me perdoa, cura as minhas feridas, Senhor. Me devolve a agilidade, me devolve a alegria de anunciar a tua palavra, de fazer a tua obra, Jesus. Ei, tarabalabacandalabaçu, veriandalabanaia xerecandalabaçu. Diga a Deus, eu uso o escudo da fé também. Meu Deus, sem fé é impossível te agradar. E assim todos os dados inflamados do maligno serão apagados. Diga, ei, dardos da incredulidade, da dúvida, todo dardo inflamado que vem para mim me ferir, eu uso o escudo da fé. E a minha fé está na palavra de Deus, que é a minha espada. Pega a sua espada aí. Tcharabalabarabacanalabassúria. Tcharabalabarabacanalabarabarabarababa. Tcherebelabarabassúria. Andarabalabarabacandalabarabarabaxerecandalabara. Terabacatalabassurianda. Vai manejar bem a palavra. Arabacandalabassu. Deus é obreiro aprovado, é guerreiro adestrado, guerreira adestrada. Tem revelação que Deus vai te dar. Abacatalabaçu. Tem maná, tem pão, tem trigo. Tem trigo. Diga a Deus, abre os meus olhos todas as vezes que eu abrir a sua palavra, que os meus olhos sejam iluminados, revelações, iluminação, conhecimento, sabedoria, força, graça, cura, libertação, bálsamo para minha alma, fluirá da tua palavra para a minha vida, e ela vai me dar tanta força, que eu vou ser capaz de sustentar pessoas, ela vai me satisfazer, vai me saciar, para que eu possa ajudar pessoas. Me ajuda a manejar bem, Senhor, a palavra da verdade. Essa espada que é a espada do Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Te amo, Deus. Parece Te amo, que Deus. estou cercado, mas sou Oh, guardado aleluia. por ti. Eu te amo, Deus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Eu queria que você desse um abraço em uma pessoa. Um abraço. Mas de preferência que não seja seu marido, seu namorado, seu pai, sua mãe. E dissesse: guerreiro de Jesus. Guerreira de Jesus. Deus não desistiu de você, não.
É depois de haver tudo, ficar firme. Isso, dá um abraço nela. Isso. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite. Graças te damos, Senhor, pelo cuidado do Senhor por nós, pelo zelo do Senhor pelas nossas vidas. Teu povo escolhido, teu exército, homens e mulheres, que o Senhor, ó Deus, separou, o Senhor escolheu, e que o Senhor tem guardado cada um como a menina dos teus olhos, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa noite. Eu peço que a boa mão do Senhor nos acompanhe de volta às nossas casas. Que o Senhor nos livre e nos proteja do maligno. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Cada irmão, cada irmã que talvez nos acompanhou aí, Senhor, através da transmissão, não puder estar aqui. Talvez, Senhor, pessoas no CTI, pessoas, Senhor, em outros estados. Vai abençoando cada uma delas. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Domingo, 18 horas. De manhã, não teremos escola bíblica, voltaremos com a ceia do Senhor, domingo à noite. Deus te abençoe e vá em paz, no nome de Jesus.